E sejam todos bem-vindos aqui, né? Esse é o quadro Jam Station do canal Yatalog. Então, se você estiver vendo aqui pelo YouTube, então curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E, bom, provavelmente também você pode estar assistindo pelo aplicativo Soul TV no canal 199, Soul Mais Pop. Bom, hoje eu resolvi vir com essa estética especial, estilo VHS, estilo retrô. Por quê? Bom, vamos falar de uma minissérie em quadrinhos que ficou em 2 volumes. Bom, vamos mergulhar na minissérie Aliens vs Predador vs Exterminador do Futuro, né? Que é uma verdadeira batalha épica entre as 3 franquias mais icônicas da ficção científica de ação e terror e ficção científica juntos, né? Se a gente for parar para pensar. Bom, vamos começar pelo começo. Como que a gente deveria resumir? Qual seria a sinopse para a galera realmente ficar mais interessada? Bom, vamos lá. Além da gente ter aqui o Exterminador do Futuro, né? As máquinas vindo do futuro para o passado, a gente também tem aí o Predador, né? Que tem aquele monte de predadores que um por vez vem aqui para tentar treinar e testar algum humano para ver se ele é bom de batalha ou não, né? A gente tem os aliens que eles vão evoluindo a cada nova versão para ter uma nova espécie. Então vamos lá. Tudo começa com a trama de colocando a androide, né, do Alien A Ressurreição, Annalee Call, né, que ela busca a ajuda da Ripley para impedir um projeto de bioengenharia, que a ideia seria criar híbrido entre os aliens e os exterminadores do futuro. Ou seja, exterminadores e aliens híbridos? Isso não vai acabar bem, né? Bom, esse é um projeto que seria liderado por um cientista que o nome dele já é um tanto quanto bizarro, principalmente para os dias de hoje que nós vivemos com memes. O nome dele seria Trollenberg, né? Bom, Trollenberg. Bom, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Isso aí, deixa guardado para momentos que você for fazer piada com seus amigos. Porque quem é Trollenberg? Na verdade ele é um exterminador disfarçado. Lógico, no meio dessa confusão toda, os predadores também acabam entrando em cena. E a ideia é que eles estão determinados a impedir a criação dessa nova espécie. Bom, lógico, o resultado a gente já pode esperar uma batalha sangrenta, cheia de ação, muito sangue verde, restos de alienígena, metal retorcido. Bom, a partir daqui já dá para imaginar o que a gente espera desse quadrinho. Os traços, né, me lembram muito The Boys, né, só que mais no começo, né? Deixa eu tentar explicar melhor. A história foi escrita por Mark Schultz. Os desenhos são de Mel Ruby, a arte final de Christopher Ivey, cores de David Stewart. As letras, né, foram feitas por Daniel De Rosa. E a produção e adaptação é da Art in Comics. Lógico, a arte da capa foi feita por Dwayne Turner, com cores também do David Stewart. Os fotolitos, né, a impressão de Cunha Facchini e a distribuição de Fernando Chinaglia e Dogma. É isso aí. Bom, Aliens vs Predador vs Exterminador do Futuro foi um quadrinho em 2 edições que eu pessoalmente gostei muito. Lógico, né, a gente vê ali aquela riqueza de detalhes e ao mesmo tempo algo cartunesco. Então a gente tem aí uma coisa legal. Bom, provavelmente eu poderia estar destacando a forma como o roteirista Mark Schultz conseguiu amarrar essas 3 franquias, né, de uma maneira coesa e até plausível. Bom, se a gente for parar para analisar, a história ela é envolvente, ela cumpre o seu papel de entreter e tem lá o seu próprio ritmo frenético e as suas cenas de ação bem coreografadas, quase como se você estivesse vendo um desenho animado ou um filme na sua frente, né? Eu lembro que quando eu li aquilo, eu era bem jovem ainda, né? Era uma criança, e eu adorei aquilo. Eu achei incrível a qualidade, tanto gráfica quanto de roteiro. Na tradução brasileira, eu admito que uma coisinha ou outra, porque a fonte escolhida, ela, às vezes, a gente se confundia um pouquinho uma palavra ou outra. Mas eu consegui, eu já li e reli várias vezes
nessa minissérie. E lógico, eu admito que eu adorava demais, né? Assim como também Fred vs Jason, e aí aquela versão Fred vs Jason vs Ash, né? Se não me engano, essa do Ash junto não chegou a vir para o Brasil, mas a Fred vs Jason veio. Bom, o que acontece, né? Esse quadrinho ele tinha muitas referências aos filmes, né? Então nessa minissérie a gente via referência a todos os 3 primeiros filmes da franquia, né? No caso, foram todos os que tinham sido feitos até aquele momento. Dando um exemplo, a própria presença da Anna Lee Call, né, e a Ripley, trazendo aí uma continuidade direta do Alien, a Ressurreição. Né? Uma coisa que foi bem diferente, né, foi uma ideia genial demais para aquela época, inclusive, foi a ideia dos híbridos de Alien com exterminadores. A gente não imaginava isso acontecer, por quê? São universos bem distintos. Os exterminadores voltam para o passado, saem matando geral, não existia alienígena naquele mundo. Já na história do Alien, seria num futuro, não naquela época, né? Não teria, né, o motivo do exterminador ter voltado e 97 ser o ano em que tudo acontece, porque aquilo lá estaria acontecendo depois do ano 2000 e quase 3000, não lembro agora o ano certo. Mas o que acontece? A ideia, né, de criar esses híbridos entre os aliens e os exterminadores, né, os xenomorfos. Imagina um xenomorfo com todo aquele metal, todo robótico por dentro e tal. Ia ser um híbrido muito, mas muito poderoso. Bom, é uma homenagem aos conceitos da bioengenharia que está presente em ambas as franquias. Então, nesse ponto, dá para amarrar numa boa, né? E lógico, a gente pode pensar que esses híbridos são uma visão aterrorizante. Então a gente pode ver que isso adiciona uma certa camada extra de perigo nessa história. Então o Exterminador já é perigoso, pode destruir a humanidade. Os aliens são perigosos e podem destruir a humanidade. Mas e se você juntar os dois? Será que a humanidade consegue se salvar de alguma forma? Essa foi uma ideia bem interessante que foi trazida aqui nesse filme. Nesse filme não, nessa minissérie de 2 volumes. Poderia até ter se estendido em mais volumes e tudo mais, mas conseguiram deixar bem amarrado esse capítulo dessa história. Os predadores, né, por outro lado, eles, como a gente já vê, né, Alien versus Predador, tal, já tem aquela briga entre os 2 tipos de alienígenas. O que acontece? Os predadores seriam tipo anti-heróis, por assim dizer. Você tem o herói, tem o vilão e tem o anti-herói, é o meio termo, né? Por quê? Vamos pensar no seguinte: os predadores, eles são retratados como anti-heróis, que seria uma mudança interessante, se a gente for parar para analisar, em relação à sua representação usual como vilões, né? Então, se a gente vê que o predador ele é só um vilão que está lá praticando um esporte, fazendo um treinamento, matando humanos, até que um humano seja testado e ver se ele sobrevive. Aí se ele ganhar, ele ganha uma arma específica de alguma época, algum prêmio, né? Então o que acontece? Eles têm o seu código de honra. Então eles estão determinados a impedir a criação desses híbridos, o que meio que coloca os predadores numa posição até que heróica. Então, nesse ponto a gente pode chamar eles de heróis, né? Então assim, a gente vê a briga. Os predadores têm que impedir os exterminadores de futuro de fazerem híbridos dos exterminadores com os aliens, porque eles sabem que os aliens já são perigosos. E o exterminador entrou nessa, né, nessa equação. Cara, a coisa só pode dar muito mal para a humanidade e talvez para outros planetas também. Então a gente pode continuar essa ideia, né? Então assim, poderia ter uma continuidade maior, justamente porque os aliens toda hora estão fazendo alguma nova evolução, uma nova versão híbrida de si mesmos, seja com humanos ou com outros tipos de raças alienígenas, né? Para quem assistiu Prometheus, Alien Romulus, né, várias outras dessas assim, ou mesmo jogou Alien Isolation, vocês vão ter uma ideia legal do que pode ter sido feito, utilizado e tudo mais. Os detalhes visuais, né, vamos pensar nisso. Os desenhos de Mel Ruby,
incluem vários detalhes visuais que os fãs das 3 franquias vão adorar, né? Quem não leu vai amar, quem já leu vai reler e reler e reler. O que acontece? Desde os designs dos próprios exterminadores até os detalhes das armaduras dos predadores, tem muito a gente apreciar nas suas armaduras, né, no sangue, no formato, no tipo de pele, etc. Então a gente tem muita coisa pra gente apreciar como arte. Nos termos de arte, a gente tem muito a agradecer e a apreciar. Mel Ruby, vocês podem conhecer mais trabalhos, né, em Marvel, DC, se não me engano na Vertigo também. Vamos tentar ir para os pontos positivos e negativos. O roteiro, né, positivamente a gente pode dizer o roteiro, ele é coeso, a história é bem amarrada, faz sentido dentro do universo de cada uma das 3 franquias. A arte é dinâmica, então os desenhos eles são detalhados e as cenas de ação elas são muito bem coreografadas. O entretenimento é garantido, até aí a gente pode dizer isso, porque a minissérie ela é divertida, mantém o leitor engajado do início ao fim. Então você pode pegar uma tarde, ler ali as 2 seguidas, terminou a minissérie. Pô, essa história é muito louca, gostei, vou conversar com meus amigos disso. Aí você, sei lá, no ano seguinte, putz, aquela história, queria ver uma coisa legal de novo, deixa eu ler de novo aquela história. Vai lá e lê novamente, aprecia outra vez, é muito legal. De pontos negativos, existe uma certa falta de contexto. Então assim, pra quem não tá familiarizado com os filmes, a história pode ser um pouco confusa. Quem é, né, a menina lá, a Android, que vai procurar a Ripley? Quem é a Ripley? Pra quem não assistiu o filme, não vai entender, né? Então seria interessante ter um certo texto introdutório explicando quem são os personagens principais para esse povo que não assistiu os filmes, nenhuma das franquias. Bom, vamos concluir aqui. Alien vs Predador vs Exterminador Futuro é uma minissérie que entrega exatamente aquilo que promete. Uma batalha épica entre as 3 criaturas mais icônicas da ficção científica. Com roteiro coeso, arte dinâmica, muitas referências para todos os fãs, né? É uma leitura obrigatória para qualquer fã de qualquer uma dessas 3 franquias. Se você gosta das 3, melhor ainda. Apesar de alguns pontos negativos, como essa falta de contexto para quem é novo leitor e não viu nenhum dos filmes, e essa curta duração de apenas 2 capítulos, a minissérie cumpre o seu papel de entreter e proporcionar uma boa dose de ação e aventura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, caso estejam vindo pelo YouTube, deixa o seu comentário aí falando o que você achou, né, quais as suas opiniões. E é isso. Então, se quiser saber sobre mais outras obras, também comenta lá, sem nenhum medo. É só me avisar. Então, no YouTube, curte, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. E se você estiver vendo pelo app Soul TV, no canal 199 da Sou Mais Pop, né, o programa Sou Mais Pop, quer dizer, o canal Sou Mais Pop, número 199 dentro do aplicativo Soul TV. Eita, eu tô confuso. É isso aí. Então, a gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana aqui na Jump Station. Sempre muito mais. Valeu!